sendo que esses locais úmidos que existem água, que a gente encontra esses protozoários, a gente também pode observar que eu não vou encontrar eles basicamente só nesse determinado lugar, né? O habitat também que eles se adaptaram foi o quê? Alguns protozoários foram se adaptando com o passar do tempo e eles podem habitar também até o corpo de outros seres, até o corpo dos seres humanos, ou seja, esses protozoários, eles criaram essa característica parasitária. Então, nós temos determinados protozoários que eles são, sim, seres parasitas, que vão ser encontrados dentro do corpo de outros seres vivos. Ou nós humanos, seres humanos, né? Ou outros animais irracionais, certo? Beleza. A locomoção desses animais vai ser determinada pela classificação deles. Como assim, Edilene? Esses protozoários, eles são classificados também em filos, assim como as algas que a gente tinha falado, lembram? Bem, esses filos significam o quê? Significa que são os grupos. Mas por que essa classificação? Por conta de características corporais que esses protozoários vão possuir, ou seja, nós não vamos encontrar apenas um único tipo de protozoário com o mesmo formato corporal. Nós vamos encontrar diversos tipos de formatos. Então, em decorrência disso, eles também são classificados em grupos diferenciados, certo? Então, a locomoção deles vai dar-se através do tipo de grupo. Então, a gente tem como exemplo as amebas, né? Que é um tipo de protozoário, certo? Os paramécios, que é outro tipo de protozoário que a gente também cita. Então, cada um deles vão estar classificados em um grupo diferenciado, certo? E como é que eles vão se alimentar? A estrutura locomotora deles também, olha aí o interessante, também ajuda no processo de captura de alimento desses seres. Eu vou deixar um vídeo bem interessante do momento que eles estão se reproduzindo, para vocês verem como é bem interessante, porque fica complicado eu estar explicando a forma deles estarem se alimentando só aqui. Mas o que eu já vou afirmando, o tipo de locomoção desses protozoários, vai auxiliar também na captura de alimentos. É como se eles tivessem, alguns deles, pseudópodes, ou seja, falsos pés, que quando vê o organismo, o tipo de alimento, ele vai englobar esse tipo de alimento e vai capturar ele. E aí vai começar o processo de digestão desse organismo, certo? A alimentação deles vai ser o quê? Muitos desses protozoários, eles vão estar se alimentando de pequenas partículas que podem estar suspensas na água, já que eles são encontrados sempre em ambiente aquático, né? Fora aquele processo adaptativo que eu já disse, que também pode ser encontrado no corpo de outros seres. Porém, o que acontece? O tipo de alimentação deles vai variar. Então, essas partículas que vão estar em suspensão na água pode ser bactérias microscópicas, que eles podem estar se alimentando. Eles podem também se alimentar de algas microscópicas unicelulares e eles podem se alimentar até de outros protozoários. Ou seja, um protozoário ele pode comer até outro protozoário, isso mesmo. Vai depender do tamanho, porque a gente sabe que vai ter alguns protozoários que são um pouco maiores, que pode medir milímetros, não micrômetros, que é a medida microscópica. Então, vai depender aí do tipo de protozoário. Alguns podem se alimentar até de outros próprios protozoários que são menores do que eles, certo? A reprodução deles vai ser de que tipo? Reprodução assexuada, que vai acontecer por divisão binária. Essa divisão binária já foi citada anteriormente? Sim, nós vimos que a divisão binária, que é o tipo de reprodução assexuada, também acontece em outros organismos, então a gente não vai encontrar ela só no grupo dos protozoários. Então gravem bem aí na cabecinha de vocês essa informação.
Outra informação importante do grupo dos protozoários. Eles são divididos em 6 grupos, ou seja, são divididos em 6 filos, ok? Entendido? Então, vamos estudar e vamos focar nessas principais características citadas na nossa aula de hoje. E partiu estudar!